Olá, inventores e inventoras da história! No vídeo de hoje, aqui do Inventando História, a gente vai saber o que aconteceu com os nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Curiosidade, hein? Então aguenta aí a nossa vinheta que a gente já vai começar. Muito bem, muito bem. Então vamos lá falar, do que acontece com os nazistas no final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. A gente já tratou ali brevemente da Segunda Guerra num dos nossos vídeos, da nossa lista para o Enem, e a gente, claro, vai acabar sempre abordando aí alguns elementos específicos em relação à Segunda Guerra. Esse é sempre um assunto que a gente sabe que a galera que curte história costuma gostar. Bom, não dava para punir todos os alemães associados aí ao nazismo ao terminar a Segunda Guerra Mundial. O resultado, então, a solução, então, a primeira encontrada foi organizar um grande julgamento de figuras importantes no processo, associadas aí àqueles considerados crimes de guerra, os crimes praticados, então, pelo Estado nazista. Vale lembrar que Adolf Hitler, o líder do partido nazista, suicidou-se pouco antes da derrota do seu país. E hoje nós já temos comprovações desse processo. O que se fez é que as nações aliadas vencedoras, em especial aquelas que dividiram o território alemão, a União Soviética, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, organizaram um julgamento, um tribunal para julgar os tais crimes de guerra. Esse julgamento entrou para a história como o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi iniciado já em novembro de 1945, portanto, pouco depois do fim da guerra, lembrando que a guerra se estendeu ainda até agosto no Japão, ela termina antes na Alemanha, mas ela continua lá no Oriente. Então, em 45, nós vamos ter a formação desse tribunal, que era formado por 4 juízes, cada um deles de um desses países que eu acabei de citar para vocês, e esse foi um julgamento que demorou 218 dias. Nesse tribunal de Nuremberg foram levados a julgamento 199 pessoas acusadas desses crimes de guerra. Entre eles, algumas figuras como Hans Fritzsche, que era um propagandista nas rádios aí alemãs, em que ele difundia o ideal nazista, o von Papen, que era um chanceler que ajudou o Hitler a chegar, teria ajudado o Hitler aí a chegar ao poder, e ainda o Schacht, o Schacht, dificílimo falar o nome desse cara, que era um economista, um banqueiro economista, considerado um verdadeiro gênio das finanças, foi o homem que tirou a Alemanha da recessão, da hiperinflação, que conseguiu fazer a economia alemã se reerguer lá na década de 30, e se tornou ali um ministro importante na estrutura do governo de Adolf Hitler. Entretanto, o poder desse cara foi decaindo ao longo aí, desse governo, e ele posteriormente vai ser removido do Ministério das Finanças, vai ser colocado ali num ministério sem pasta, como se dizia, para dizer que ele ainda estava na estrutura do governo, porque ele era uma figura muito respeitada pelas ações que ele tinha tido, e no final, entretanto, ele teria se envolvido numa conspiração para assassinar o Hitler, o que levou ele a ser preso justamente em um dos campos de concentração. Ainda assim, ele acabou sendo levado, sim, a julgamento, acusado ali de ter contribuído, corroborado com o regime nazista. Dessa galera que foi levada aí a julgamento, esses 3 que eu citei para vocês, eles foram inocentados, eles conseguiram se livrar da pena, Então o Schacht, o von Papen, o Hans Fritzsche são os 3 únicos que escaparam do Tribunal de Nuremberg, sendo considerados inocentes dos crimes dos quais eram acusados.
Esse economista, entretanto, ele acabou depois sendo preso de novo pelos próprios alemães, sendo levado a um outro julgamento, mas ali também ele recebeu uma pena pequena e depois foi perdoado. Então, vale lembrar que além do Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal internacional, dentro da própria Alemanha, né, a gente teve alguns, como por exemplo o Tribunal de Stuttgart, que realizou também acusações e julgamentos de pessoas que teriam se envolvido ali mais diretamente no ordenamento da guerra. Dos demais, qual é a situação? Então são 199, né, levados a julgamento, 3 inocentados, 11 condenados à morte, entre eles ninguém mais, ninguém menos do que Hermann Göring, né? O Göring, gente, era um dos braços direitos, ali, uma das figuras mais próximas, né, do Adolf Hitler. O Göring, no entanto, gente, ele vai se suicidar, né, antes de ser levado à execução efetivamente, apesar de ter tido aí então essa condenação à morte. Outras lideranças, né, Hans Frank, Rudolf Hess, né, também são julgados nesse tribunal. Os demais recebem aí penas bastante diversificadas, penas bastante diversas, né, pagando pelos seus crimes. Mas tem duas figurinhas, aliás, três, que eu quero falar com vocês, né? Uma delas, o médico, o anjo da morte, Josef Mengele, né? O Mengele, assim como o Eichmann e o Franz Stang, são as três figuras que eu quero chamar a atenção aqui, eles fugiram da Alemanha e conseguiram migrar aqui para a América do Sul. Inclusive, alguns deles, o próprio Mengele, né, e o Stang, vivendo no Brasil, né? Acredita-se que o Mengele tem, inclusive, vivido um tempo em São Paulo, veio um pouco no Paraguai, circulou ali pelo oeste do Rio Grande do Sul. Há várias histórias, né, sobre a presença do famoso anjo da morte. Ele tinha esse nome porque o Dr. Mengele era um médico que realizou uma série de experimentos utilizando as pessoas nos campos de concentração como cobaias, né? Há estimativas aí que falam que ele teria sido responsável pela morte entre cerca de 400 mil pessoas, entre as quais estima-se que 150 mil crianças, né? Então é realmente uma figura bizarra. Ele nunca chegou a ser apanhado, né? Teria morrido ali em 1979. As outras duas figuras são Adolf Eichmann, o Eichmann, né? Esse cara é outra figura interessante, né? Isso porque ele foi o homem que desenhou a tal da solução final, né? O homem responsável ali por gerenciar, né, o sistema de eliminação sistemática de pessoas nos campos de concentração. Vale lembrar que na origem os campos eram campos de trabalho forçado e posteriormente vem a ideia da chamada solução final. O que é essa solução final? Era a eliminação sistemática das pessoas que eram mandadas para esses campos de concentração. Claro que a gente sempre lembra dos judeus, porque eles foram maioria, cerca de 6 milhões nessa condição, gerando aquilo que nós chamamos de holocausto judeu, mas além dos judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos, né, ciganos, então estão entre os grupos que eram levados e executados também nesses campos de concentração. O Eichmann, ele fugiu para a Argentina e ele foi localizado em 1960 pela Mossad, né, que era a polícia secreta do Estado de Israel. Eles identificaram, localizaram, prenderam o Eichmann e extraditaram ele de forma inclusive ilegal na época, né, para Israel, para Jerusalém, onde ele vai ser submetido aí a um julgamento, né? Então o famoso julgamento de Eichmann, que acabou originando ali uma série de reportagens feitas pela filósofa Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma das figuras mais importantes para a gente compreender o contexto da guerra, né? Com as suas origens do totalitarismo e também com a sua obra sobre o julgamento de Eichmann e a banalidade do mal, né? Ela traz ali uma discussão, principalmente chamando a atenção ao fato de Eichmann, quando ela vai observar, ela era uma judia alemã que fugiu da Alemanha em decorrência, né, da ascensão do nazismo, e ela se depara com um homem que ela vai classificar como absolutamente normal, trazendo a ideia de que a maldade que era praticada ali, essa maldade pode estar presente em qualquer ser humano, em qualquer indivíduo. É uma discussão bastante interessante. A gente, quem sabe, outro dia traga uma discussão específica sobre isso. E para fechar o nosso vídeo, o caso que eu acho mais bizarro, talvez, né? Franz Stang. Vocês certamente, muito pouco provável, conheçam esse nome, a não ser que vocês sejam realmente pessoas que gostem aí da história da Segunda Guerra. Esse cara, ele foi chefe dos campos de concentração de Treblinka e de Sobibór, né? E esse cara, ele foi encontrado
trabalhando normalmente, como se nada fosse nada, né? Como um operário numa fábrica da Volkswagen em São Paulo. Então tinha lá um funcionário alemão que trabalhava, apertava parafuso de Fusca lá em 1967, e ele é então localizado, identificado como um chefe de campo de concentração, de novo, né? Mais uma figura que vivia normalmente, como se nunca tivesse participado, né? Um dos regimes mais terríveis e mais violentos da história, tivesse inclusive atuado diretamente, né? Na eliminação de pessoas. Ele vai ser preso em 67 e também é extraditado aí para a Alemanha, onde ele vai ser julgado, né? Então, quando a gente pensa o que aconteceu com os nazistas, bom, em grande medida o grosso da população acabou renegando ali, né? Tentando inclusive muitas vezes esconder a sua ligação com o regime, né? Com o regime nazista, e essas lideranças consideradas, né? As culpadas pelos crimes de guerra vão ser levadas a julgamento, né? Então vai haver um grande tribunal, né? O de Nuremberg, e outros tribunais menores na Alemanha que vão dar conta aí de tentar resolver, né? Tudo que foi causado pelo regime nazista naquele país e no restante do mundo, é claro. Certo? Com isso a gente encerra mais um vídeo especial aqui do Inventando História, e semana que vem eu volto para a gente conversar de novo. Valeu? Ah, claro, não esquece de seguir a gente, hein, nas redes sociais. Eu já ia esquecendo, ó. Instagram, canal Inventando História, Twitter Inventando HST e Inventando História lá no Facebook. Agora sim eu me despeço de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau!